Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Tô gravando um vídeo aqui pro meu canal depois de muito tempo. E hoje eu vou estar gravando um vídeo sem roteiro, sem nada. Eu tenho só um rascunhozinho aqui que eu fiz, um resuminho do que eu quero estar falando com vocês. E eu vou estar conversando com vocês sobre uma ministração que eu trouxe nesse final de semana. E essa ministração é sobre Paulo. E quando eu estou refletindo sobre Paulo, vem muitos pensamentos na minha cabeça, porque Paulo, ele foi uma pessoa muito ruim. Teve tão Saulo teve um passado extremamente horrível. Ele era perseguidor de cristãos, matavam, torturava e atormentava os cristãos. E depois, do nada, num piscar de olho, Deus vem e tem um encontro com ele de 3 dias e faz ele virar de perseguidor de cristãos para um cristão. E eu vou estar deixando para vocês a base do que eu tô falando. Se encontra no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 30. Depois você pode estar lendo lá, meditando. Não vou estar deixando, vai ficar extremamente longo, mas você pode estar lendo lá. E por fim, eu vou estar lendo aqui para poder fazer uma introdução para vocês. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Em Filipenses 3, versículos 5 ao 6, diz: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Bom, Paulo, ele era um religioso. Ele perseguia os cristãos achando que estava agradando a Deus. Ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo certo, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E eu te levo a refletir nesse momento que por muitas das vezes nós, cristãos e não cristãos, já vou conversar com vocês, mas nós cristãos por muitas das vezes somos igual a Paulo. Nós também perseguimos aqueles que não são cristãos. Nós perseguimos às vezes até os próprios cristãos com a nossa religiosidade. E por fim, a gente julga, a gente aponta o dedo, e a igreja é exatamente para os doentes, é exatamente para aqueles que precisam de Jesus. E a gente, ao invés de trazê-los para perto, a gente afasta. E tem uma música da Pri Alcântara que ela fala que julgam o livro pela capa. E é exatamente isso, as pessoas veem Deus na gente. Então se a gente comete um erro, se a gente comete uma falha como cristãos, a gente afasta as pessoas de Deus. E as pessoas não querem estar indo mais para casa de Deus, conhecendo Deus como Ele realmente é, porque Deus, Ele é amor, porque Deus, Ele não é jugo, porque Ele mesmo disse que o jugo dele é leve, o fardo dele não é pesado. E por muitas das vezes a gente faz o contrário, a gente fala para as pessoas que Deus é um jugo, que Deus é um peso, de que Deus é condenação, e Deus não é condenação. E o nosso papel como irmãos é amar. Eu fiz uma simbologia para minha mãe esses dias, eu estava conversando com ela, e eu falei: mãe, vamos supor, o Natan, ele é meu irmão, ele tá fazendo alguma coisa de errado. Eu não tenho o papel de condená-lo ou de repreendê-lo, porque eu não sou nem o pai nem a mãe dele. Eu tenho o papel de que se ele vir pedir um conselho pra mim, eu vou dar um conselho pra ele. E nisso eu vou estar continuando cuidando dele, amando ele como nunca antes, mesmo com erro e tudo mais. Eu vou continuar amando ele do mesmo jeito. E quem tem o dever de repreender se estiver fazendo uma coisa errada e tal, é os pais, e não eu como irmão. E esse é o nosso papel como irmãos. Nosso papel de irmão é amar, independente de qualquer coisa. E se a pessoa está fazendo algo que Deus diz que é errado, é Deus quem vai repreender, é o Espírito Santo convencendo do pecado. Não é a gente, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Então, por fim, o nosso papel como irmão é amar, é abraçar, é cuidar. E é o que a gente, por muitas das vezes, a gente faz como Paulo, que foi um perseguidor de cristãos. Por muitas das vezes, a gente é como Paulo, um perseguidor de quem não é cristão e até dos próprios cristãos. Bom, continuando, a vida de Saulo. Acho que eu vou terminar aqui agora para não ficar muito longo. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu trago parte 2, tá bom?
mas foi um vídeo sem roteiro, um vídeo sem nada. Eu só sentei aqui e comecei a conversar com vocês. Eu espero que vocês sejam abençoados por essa palavra. E para vocês que não são cristãos, eu digo a vocês, me perdoem, perdoem a nós cristãos por todas as vezes que nós não os amamos, por todas as vezes que nós os condenamos e apontamos o dedo para vocês, nos perdoem, porque a partir do momento que nós estamos apontando um dedo, tem outros 3 apontando pra gente. Então, perdoem-nos e não deixem de conhecer a Cristo por causa de nós. Por causa que por muitas das vezes a gente também erra, a gente também falha. Nós não somos santos. E nós por muitas vezes somos como Saulo, perseguidor de pessoas, perseguidor de cristãos e não os cristãos. Mas eu creio que Deus está trazendo transformação para a vida de cada um nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está ouvindo. Eu creio que Deus está trazendo transformação pra gente. Fiquem bem, se cuidem e fiquem com Deus. Se inscreve aqui no canal e curte o vídeo.